traz, por exemplo, essa novidade, ela causa tanta diferença, ela causa tanto desconforto. Aqueles que estão confortáveis nessa situação, eles se recusam a mudar. Não foi diferente com o Espiritismo. O Espiritismo também teve essa mesma situação. Nós podemos comparar e dizer, olha, aquela mesma situação que Jesus descreveu quando questionado sobre o jejum, né, sobre o novo ensinamento, ele não ser aceito de maneira confortável por aqueles que já tinham algum conhecimento, ele se encaixa nessa questão do remendo também da veste. Quando o Espiritismo é trazido ao conhecimento do mundo, ele traz revelações a respeito de coisas que já existiam. Ele traz revelações que nos levam a ter uma interpretação mais clara, mais correta e mais lógica do Evangelho. E para aqueles que já estavam confortáveis dentro desse ensinamento, o ensinamento que até o século XIX, trazido pela igreja tradicional, pelas religiões tradicionais, aqueles que já estavam confortavelmente nesse ensinamento têm uma dificuldade maior de aceitar. Né? Seria ingenuidade da minha parte querer, por exemplo, né, conversar com a minha mãe a respeito desse entendimento que nós temos sobre essa passagem em relação ao que ela tem. Seria talvez até uma coisa ruim a se fazer, porque afinal de contas ela está confortável ali dentro daquilo que ela entende, que ela acredita. A gente pode, inclusive, trazer a proposta, argumentar, mas entender que isso poderia ser desconfortável para aquela pessoa. Quando Allan Kardec traz a doutrina espírita, apresenta a doutrina espírita ao mundo, foi isso que ele encontrou. Pessoas que tinham um determinado alinhamento naquele conhecimento e que recusavam esse conhecimento novo. Ou seja, de igual maneira, não se conseguia ou não seria, né, possível se fazer um remendo naquilo que já existia. E isso é uma situação que nós podemos considerar para a evolução ou o grau de evolução que a humanidade se encontra na Terra, uma coisa natural. É necessário que esses conhecimentos sejam trazidos com uma certa demora, com um certo vagar, para que sejam, de certa maneira, assimilados por aqueles que sentem essa necessidade. Caso contrário, poderia ocorrer o quê? Um rompimento, como uma roupa que se rasgaria a partir daquele remendo que havia sido colocado. O nosso entendimento a respeito de uma prática como essa, eu perguntei no início aqueles que já teriam feito ou que teriam feito jejum, e aí a proposta era saber na questão religiosa, porque me parece que é uma prática que até 50 anos aproximadamente ela era mais comum, hoje em dia vem deixando de ser. Então, o próprio passar do tempo vai colocando numa situação secundária. Não talvez pelas pessoas entenderem o motivo, mas simplesmente pelo esquecimento, pelo desuso, ele acaba ficando. Vejam, nós temos o Evangelho há aproximadamente 2000 anos. A doutrina espírita há 160 anos, aproximadamente, uma revelação em cima. E antes do Evangelho, a lei de Moisés, por 1450 anos aproximadamente, até que tivesse o ensino do Evangelho. Então as coisas, elas são vagarosas, mas têm um sentido de ser. E aquilo que pode ir ficando para trás na nossa condução da vida, ela vai ficando sem problema nenhum. Deus não vai ficar bravo com ninguém, pelo fato dele adotar essa postura ou aquela. Desde que ele se abstenha, quer fazer jejum,
que eu acho uma situação considerável, e vou dizer qual: façamos jejum do orgulho, do egoísmo, das práticas negativas na nossa vida. Façamos jejum das palavras ofensivas que muitas vezes saem da nossa boca sem motivo nenhum, sem sentido nenhum, né? E aí nós estaremos de acordo com aquele pensamento, aquela orientação e o sentido que Jesus dava ao jejum. Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe.